E olha, aqui na Expo Direto Cotrijal, nós vamos ver agora como que a tecnologia que é desenvolvida para o trigo, ela chega à mesa das pessoas, chega inclusive de uma forma praticamente artística. É por isso que eu converso agora com a Aletheia Suedt, ela que é uma padeira artesanal. Aletheia, primeiramente, como que começou esse trabalho? O que significa ser uma padeira artesanal? Esse trabalho artesanal, ele começou há 10 anos. Eu fui fazer um curso de gastronomia e eu me apaixonei pela panificação artesanal de fermentação natural. Na época era uma cultura assim, muito distante da nossa realidade, não era muito divulgada e a técnica muito inexplorada também. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tive muita dificuldade de aprender, tive que sair para estudar essa técnica fora. A questão das farinhas também, como é uma fermentação muito longa, a qualidade da farinha ela precisa ser muito adequada para essa fermentação longa e natural. E com o passar do tempo eu fui conhecendo, né, diversas farinhas e fui me interessando muito pela origem, né, da farinha e de entender como eu poderia conectar todas as etapas da produção de um pão. Isso começou em 2017, quando eu fui para o campo buscar pequenos produtores que pudessem fazer uma parceria comigo, né, com a Padeira, que é o nome da minha padaria, para a gente desenvolver uma produção, um cultivo bem consciente, voltado para a qualidade, onde eu fui obtendo ao longo desse processo muita qualidade, muito conhecimento, ainda tenho muito para aprender, mas fui entendendo um pouco melhor como todas as etapas se relacionam, né? Então, desde a pesquisa, por exemplo, que a Biotrigo faz, até o agricultor, o engenheiro agrônomo que indica qual é o tipo do manejo, do tratamento, quem beneficia, e depois esse grão já colhido e beneficiado, eu levo ele para São Paulo, e lá eu tenho um moinho de pedra, faço toda a moagem, também artesanal, então eu uso a minha própria farinha, e tive que reaprender a fazer, né, o pão, porque é muito diferente das farinhas já prontas, num processo assim muito realmente artesanal, né? Ou seja, não é simplesmente ser manual ou nem simplesmente ser de fermentação natural, mas para mim vai muito além, né? Que é justamente tentar entender a origem, tentar entender pelo que esse trigo passou, qual foi o tempo que ele foi sujeito, qual o manejo, e tentar entender que tipo de pão esse trigo quer ser, né? Que é o grande desafio da minha profissão, e não o contrário. Então, por exemplo, esses pães que estão aqui, que estão representando a safra de 2022, são 3 tipos de grãos diferentes, né? E eu trago aqui pães 100% integrais. E é um grande desafio o primeiro trimestre do ano para mim, porque eu justamente preciso entender esses grãos, a qualidade deles, né? Então, quais são as características de cor, de absorção de água, quanto tempo de estabilidade eles conseguem ficar fermentados, qual é o tipo de cor, a coloração que ele vai atingir no forno, o salto também de forno que vai indicar o volume, a casca, a textura, enfim. É um grande laboratório o primeiro trimestre para mim, né? Então, esse aqui, sei lá, é o teste X, 21º, vai, eu já fiz vários testes aí esse ano e eu estou chegando num resultado bem positivo, até conhecer bem a fundo cada tipo de grão e conseguir fazer o meu próprio blend em busca, assim, do melhor pão possível, né? O pão perfeito da minha fornada. Então é isso, é um grande prazer estar aqui e estar ao lado dessas pessoas que não só entendem muito do processo de triticultura, o processo do trigo, como adaptar os trigos em cada região, mas que acima de tudo amam, né? É muito diferente estar aqui, eles realmente gostam do trabalho, amam o trigo e é uma sinergia muito grande, assim, porque eu também amo o trigo e amo a farinha e amo fazer o pão, todo o processo. É bem enriquecedor e gratificante para mim. Aletheia, e os pães que nós estamos vendo aqui, que a nossa equipe está mostrando, parecem cenográficos mesmo, né? O vidro não está na frente, nós sentimos o cheiro do pão, é pão mesmo, E ele tem aqui, nós temos 3 pães que foram colocados, eles estão separados de acordo com o tipo de trigo
que você utilizou. E eles têm uma aplicação que em cada grupo aqui ela tem uma aplicação diferente. Eu gostaria que você me falasse das características dos pães em cada relação que ele tem ali com a semente, né, com o trigo que foi utilizado. Uhum. Como é que é esse processo de testes que eu faço? Basicamente eu uso, na verdade, a mesma receita e vou testando cada tipo de grão usando a mesma receita. Então eu parto da mesma proporção de água, de farinha e de sal. E à medida que eu coloco essa massa e ela vai se desenvolvendo na maceira, eu vou entendendo, por exemplo, se eu preciso ou não colocar um pouquinho mais de líquido, se eu preciso ou não desenvolver ela por mais tempo ou menos tempo, se depois o tempo de fermentação de uma ou de outra precisa ser diferente ou numa temperatura diferente. Então os testes basicamente eles servem para isso. E aí depois, no momento de assar esses pães, aí vem o teste, né, onde a degustação vai me dizer questões de sabor e depois eu consigo ver a leveza, a textura e tudo mais. Então, para esses pães rústicos que vocês estão vendo aqui, no formato redondo ou, enfim, em diversos formatos, eu usei a mesma receita para trigos diferentes e eu obtenho pães completamente diferentes. E isso que é o interessante dos testes. Esse do meio, onde você tem uma renda, né, bem delicada, esse sim, já é um pão totalmente diferente, onde eu fiz o teste somente com o ponteiro, já por uma questão de experiência e de tato, eu já senti qual é o melhor tipo de grão para fazer esse tipo de preparo, porque é uma massa enriquecida com ovos, com açúcar, enfim, muita gordura, além da farinha, né? Então eu preciso de uma farinha bem estruturada, porém muito extensiva, porque para fazer um croissant, que é o caso dessa massa, eu preciso que ela estique muito e não volte, né? Ou seja, não seja tão elástica, ela precisa ser mais extensiva, que é o caso do ponteiro, para eu obter esse resultado folhado aí do croissant de forma. Tá certo, Aletheia. Aletheia, para encerrar aqui a nossa entrevista, você é uma padeira artesanal e aqui os pães eles também têm algumas características artísticas até nos pães, na forma como ele termina, até na como que eles foram assados. Como é que você chegou neste ponto também de design daquilo que está sendo apresentado para o público? Tem um pouco do meu histórico, na verdade. Eu, antes de ser padeira, eu era design de joalheria. Então, essa coisa de tratar um pouco o pão como joia é uma realidade, assim, para mim. Eu trato ele de uma maneira diferente, porque eu entendo que é um produto extremamente simples, né, mas é extraordinário e é assim que eu trato. Então, quanto mais trabalho ele me dá, mais apaixonada eu fico por ele. Então, essa questão, por exemplo, do desenho do trigo, tem uma simbologia para mim, que é justamente assim, olha, esse pão revela, né, a nossa história, a nossa jornada, como padeiras, como moleiras, né? E como aventureiras, agricultores, vamos dizer assim, porque eu não sei plantar, eu não entendo muito da técnica, eu estou realmente aprendendo. Assim como a moagem também, eu não sou moleira, né, profissional, mas eu me aventurei a ter esse moinho na minha cozinha e entender um pouquinho dessa arte também de fazer a farinha. E vamos dizer que o que eu mais entendo aí, que é a arte de fazer pão, eu preciso de um resultado que me agrade, né? Então aí o resultado vem daí. Então o trigo tem essa simbologia de representar a nossa jornada da terra ao pão, né? E, enfim, é muito amor envolvido e é assim que eu crio os pães.